Se você achou difícil preencher uma folha inteira de porquês, é porque provavelmente você tem que aprimorar um pouquinho mais o seu lado criativo. E o seu lado criativo está totalmente atrelado com a curiosidade. Por que eu estou dizendo isso? Consumer Insights é brisa. É brisa, gente. É você observar e ficar imaginando e ficar questionando, ficar olhando e falar, não, mas deve ser isso aqui, deve ser aquilo ali. E às vezes você vai errar e às vezes você vai acertar. Só que você vai mais errar do que acertar. E não pode ter esse medo. Então, tem que aprimorar o seu lado mais criativo. Para fazer isso, basicamente a gente tem que voltar a ser criança. Porque a gente vai crescendo, todo mundo é criativo, mas a gente vai crescendo e de alguma forma a gente vai ficando com medo do julgamento, com medo do que os outros vão dizer, com medo de repente de fazer um A, ou B, ou C, e aí fala com medo meio que de arriscar. E a gente tem que tirar esses medos. Só para ilustrar, então uma criança quando ela está aprendendo, por exemplo, a andar, e ela está andando, ela cai no chão, ela capota, ela dá uma rodadinha, ela vai meio que se arrastando, esse tipo de coisa, ninguém vira e fala, nossa, que é isso? Olha só, que criança besta, coisa mais idiota, nossa. Ninguém fala isso, por quê? Porque ela está aprendendo. Muito pelo contrário, o que as pessoas olham para uma criança e falam, que legal, já está rolando. Que legal, já está se apoiando, que bacana, tá agora começando a dar os primeiros passos. Ou seja, está aprendendo, está se desenvolvendo. E quem olha para uma criança pensa, que bacana, ela está adquirindo um skill novo, ela está adquirindo uma nova habilidade. E quando a gente é um humano, um adulto, às vezes a gente acaba criando um preconceito de falar, nossa, mas que vídeo mais tosco que essa pessoa fez, hein? Que foto ridícula que ela tirou, hein? A gente acaba mudando a lente e a gente tem na cabeça de que um adulto ele é completo, ele tem que ser perfeito e 100% redondo em tudo. E é uma mentira. Então esse preconceito, esse preceito que a gente acaba tendo na cabeça, a gente tem que mudar a lente e colocar uma lente de que eu estou adquirindo um novo skill, estou adquirindo uma nova habilidade, estou aprendendo. Quando a gente muda essa lente, a gente passa a enxergar as coisas como aprendizado e não como acerto e erro. A gente acaba enxergando as coisas como estou tentando acertar, estou evoluindo, estou fazendo um passo a passo. E é essa virada de chave que a gente tem que ter para ser mais criativo e puxar uma criatividade, uma curiosidade maior dentro dos projetos, dentro do nosso dia a dia. E colocar na cabeça que não existe um certo, não existe um errado. Uma pessoa altamente criativa é uma pessoa que tem 1 milhão de referências dentro da sua cabeça. Tem 1 milhão de pontinhos para poder cruzar. E quanto mais pontinhos ela cruza, mais possibilidades de criação ela acaba tendo. Eu tenho uma aula mais antiga, que está dentro aí das referências aqui para baixo, que é onde eu comento sobre copo. Então vamos imaginar o seguinte, que de repente você só conhece um copo de plástico. Você só viu um único copo de plástico, que é um copo de plástico branco de 350 ml e ponto, acabou. Se eu te perguntar, crie um copo para mim, você só vai criar esse copo. Agora, se eu te apresento um copo também preto com uma tampa, agora você aumenta as possibilidades de criação na sua cabeça, porque você pode ter um copo branco, você pode ter o copo preto com a tampa, e você pode ter uma mistura dos dois. Logo, você pode ter aí 4 copos, por exemplo. Então, quanto mais copos você conhece, mais referências você acaba tendo, maior vai ser a quantidade sua de criação e melhor vai ser a sua criatividade. What in the world kind of mug is this? This is completely and utterly awesome. Wow.
from the top. That's amazing. But now go to drink it. That's nice. How? A money mug, that's what it is. The money mug, I give it the thumbs up. Então, uma pessoa que ela é considerada altamente criativa e que gere bons insights, consumer insights, significa que ela tem mais referências. Vou dar um exemplo aqui puxando para o checkout, para o caixa do mercado, que foi o primeiro exemplo que eu dei lá atrás, né? Falando da fila que tá longa, não sabe, esse tipo de coisa. Então, eu viajo bastante, então eu vejo muita coisa por aí em vários países, em várias cidades diferentes, de interior, de cidade grande, enfim, vários lugares ali que eu acabo passando. E aí, eu vi uma máquina, eu vou colocar algumas fotos aqui na sequência, eu vi uma máquina andando em Londres que, ao invés da pessoa perder tempo contando as moedas para quem quer pagar em dinheiro, a pessoa simplesmente ela deposita embaixo todas as suas moedas e todo o dinheiro ali, e aí automaticamente ele faz a contagem, já armazena isso para poder facilitar no fechamento de caixa, e ali na tela já vai aparecendo o quanto que falta para a pessoa pagar. Atezinho de português de Portugal. E assim a vitrine nos chamou para a entrada desta loja. Muito bom, muito bom. Além, claro, do pastelzinho de Belém, chega isso aqui, ó. Tem um sisteminha, o pessoal põe moeda, nota, e ele conta sozinho para facilitar o pagamento. Sabe aquelas vending machine, onde você compra um refrigerante, esse tipo de coisa que hoje em dia tem para roupa, tem para equipamento, tem para tudo quanto é coisa? É a mesma lógica, só que ela foi implementada dentro de uma loja pequenininha para você poder comprar. Nesse caso aí era pastelzinho de Belém. Então você vai colocando ali e ele vai contando as moedinhas. Olha a sacada, eu criei um equipamento onde é como se fosse uma vending machine, só que eu otimizo o tempo da pessoa que está trabalhando ali no estabelecimento. Ela não precisa ficar contando a moedinha para dar troco, para esse tipo de coisa. Quem chegou na construção e na ideia de implementar uma máquina como essa naquela loja, ela juntou vários conceitos e várias coisas que ela viu em outros lugares. Ela juntou a vending machine, juntou com as máquinas de cartão, que principalmente fora do Brasil você mesmo que paga, né? Você mesmo bate ali e tem um autosserviço. E eu poderia, de repente, implementar uma maquininha dessa dentro do meu supermercado. Num sábado à noite, reduzir uma fila, e é um self-checkout. Falando em self-checkout, que é onde a própria pessoa passa o seu alimento, as coisas que ela comprou, ela mesma põe na sacola e paga, tem 1 milhão de tipos diferentes. Quem viu mais dessas maquininhas, tem aquelas com inteligência artificial, que já mapeia, que coloca, vai conseguir gerar outras soluções para você poder colocar. Então, Consumer Insights, essa observação e eu trazer algumas soluções, algumas ideias, vai ser totalmente atrelada com a criatividade. E a criatividade é totalmente atrelada com as referências que eu tenho. Se eu tenho poucas referências, lascou. Eu vou ter poucas ideias, eu vou conseguir visualizar pouca coisa, eu não vou observar, eu não vou conseguir prestar tanta atenção. A dica é, eu tenho que aumentar o meu leque de referências. Como que eu aumento as referências? Fazendo coisas diferentes do que eu estou habituado a fazer. Esse é o resumo. Não existe fórmula mágica, o que existe é se esforçar e sair da sua caixinha. Muita gente fala, né, tem que sair da zona de conforto, tem que ficar desconfortável, né, tem que ter... É uma verdade? É, mas também assim, não precisa ficar sofrendo. Tem gente que para sair de uma zona de conforto é um esforço muito grande, é um sofrimento muito grande. E você não precisa ficar se colocando à prova o tempo inteiro. Muito pelo contrário, a ideia de você ser criativo é você ser mais leve, é você brincar com você mesmo. Então, a dica para você poder aumentar a sua referência é você fazer pequenas coisas. Você não precisa fazer uma coisa gigante. Você não precisa virar e fazer, né, como muita gente acaba dizendo, é o seguinte, largou tudo e foi viajar o mundo. Isso é muito extremista. Inclusive, para muita gente isso é muito perigoso. A ideia por trás, quando eu falo em aumentar a referência, é você fazer pequenas coisas no seu dia a dia que te ajude a estimular o seu cérebro a pensar de uma maneira diferente.
Como que você pode fazer isso? Usando os seus 5 sentidos. Visão, eu vou ver outros lugares, eu vou processar outras imagens. O paladar, eu vou comer alguma outra coisa diferente. O tato, eu vou experimentar alguma coisa como, por exemplo, eu vou tomar banho, vou comprar um sabonete diferente. Tem uma essência diferente também para poder sentir. Então, o que você tem que fazer, de uma forma geral, é buscar coisas que estimulem o seu cérebro. Quando a gente entra num lugar completamente novo, quando a gente vai viajar para um lugar completamente novo que a gente nunca foi, nunca vi neve, então eu vou para um lugar na montanha lá longe, eu nunca vi, completamente diferente. Ou não preciso sair do Brasil efetivamente, mas é um lugar que eu nunca fui. O que acontece? Todos os nossos sentidos do nosso corpo, a gente abre e eles ficam todos alertas para capturar aquele ambiente que é novo. Então, o cérebro ele está processando aquilo absurdamente. Por isso que muitas vezes quando a gente faz alguma coisa completamente diferente, parece que o tempo está passando um pouco mais devagar. Porque, na verdade, a gente está abrindo os nossos sentidos para o que está acontecendo tudo ao nosso redor. Quando a gente já viveu aquilo, então, por exemplo, estou dirigindo em São Paulo, da minha casa para o meu trabalho, eu fico 1 hora no trânsito todos os dias e é o mesmo caminho, ou simplesmente eu boto no Waze ali e estou seguindo adiante. O nosso cérebro entende aquilo como sendo uma coisa que já aconteceu antes, eu simplesmente estou revivendo aquilo, então tudo aquilo que for praticamente similar, o cérebro vai otimizar, ele é feito para otimizar, e ele vai praticamente apagar. Ele vai só atualizar um pouquinho aquela memória, aquela lembrança. E por consequência, a gente não vai nem perceber que o tempo passou. Então, a dica para você poder estimular a sua mente e aumentar a criatividade e aumentar o seu repertório é fazer mini estímulos todos os dias para que o seu cérebro se habitue a buscar o novo. Tem esse exercício que eu vou colocar aqui logo na sequência para você poder fazer o download, que eu coloquei 20 dicas diferentes, práticas, como se fosse um mini diário ali para você poder fazer. E aí são 20 atividades. Seria bacana você fazer uma por dia, mas você pode fazer várias, enfim, não tem uma ordem. Você pode fazer da maneira que você quiser. Faz um download e experimenta. Não tenha medo, não tenha receio. Ali é desde coisa como experimentar uma comida diferente, até mesmo sair com o seu celular na mão, tirando algumas fotos do seu caminho, mas sobre outra perspectiva. Então são vários exercícios, várias atividades para você poder fazer e estimular o seu olhar crítico e aumentar um pouquinho mais a sua caixinha de referência. Estimule mais o seu cérebro. Faça aquilo que você normalmente não faria. Pode ser desde uma coisa como mudar o caminho, de repente você está acostumado a fazer, a comida, o horário que você vai almoçar, o horário que você faz uma academia, enfim, estimule um pouco mais para você ter mais referências e essa é a dica principal para esse passo. Quero só ver você fazendo aí os exercícios e postando.